Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, eu venho aqui mais uma vez trazer mais uma reflexão para o vosso coração. Queridos, eu já quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão, e fazendo assim, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais longe possível e a alcançar mais vidas pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Meus amados, a nossa reflexão está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o verso de número 8, que está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta afirmativa de Jesus foi quando ele estava sendo assunto aos céus. Jesus estava retornando para o céu, estava voltando para o céu. E esta era uma das últimas instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos. Ele disse: olhe, vocês vão fazer a minha obra. E está inserido a promessa de eles darem continuidade a essa obra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e o verso 15. Está escrito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Só que Jesus estava enviando os seus discípulos, estava dizendo a eles: olhe, vocês darão continuidade a essa obra. Vocês vão fazer esta obra. Eu estou indo para o Pai. Estou voltando para o Pai, mas vocês darão continuidade a esta obra aqui na terra. E era a mesma coisa que Jesus está dizendo. E esta obra vocês não podem fazer sem a capacitação do Espírito Santo. Por isso é que ele envia essa promessa no capítulo 1 e o verso 8 de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Logo, eu entendo que o poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, que veio sobre os apóstolos, que veio sobre os discípulos, sobre aqueles a quem o Senhor nomeou para dar continuidade a essa obra, meus amados, não era para competir. O poder que Deus estava derramando sobre os discípulos não era para que eles brigassem por posição, por cargo na igreja. Não. Eles estavam sendo capacitados para executarem a tarefa que Deus pôs em sua mão. Jesus, inclusive, disse: vocês farão maiores obras do que eu. Olha aí. Mas só que Jesus, antes de enviá-los a fazer esta obra, Jesus percebeu que eles precisavam de uma capacitação. E a capacitação era o derramar do Espírito Santo. Até porque, meus amados, o Espírito Santo, quando desceu, que eles foram batizados, eles foram preparados para esta obra. Quando nós vamos entender que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, é vestir-se por cima. Então, logo, você está recebendo de Deus uma capacitação para executar a tarefa, a obra que ele pôs na sua mão. Logo, eu entendo que poder de Deus não é para competir na igreja. Hoje, nos tempos em que estamos vivendo, pessoas estão competindo. Quem prega mais? Quem, quando prega, quantos milagres acontecem? Eu prego e o milagre acontece. Fulano prega e não acontece. Então eu tenho mais do que ele. Amados, não foi nos dado o poder do Espírito Santo. Não foi nos dada essa capacidade para entrarmos em desavenças, para entrarmos em conflitos, em confusões com os nossos companheiros de ministério. Não, o poder de Deus foi derramado sobre nós para que nós fizéssemos a sua obra com perfeição. Porque esta obra de Deus não pode ser feita com armas carnais. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, que as armas da nossa milícia,
elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós sabemos que o nosso adversário, em todo tempo, vai tentar embargar esta obra, vai tentar bloquear você, vai tentar impedir você de fazer essa obra. Jesus, entendendo isso, ele disse: eu vou enviar vocês, mas primeiro eu vou capacitá-los. E foi isso que aconteceu. Quando ele disse lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, ele lança uma profecia ali, ele lança uma promessa ali. No versículo de capítulo 24, ele diz assim: vós, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava dizendo: olhe, depois vocês precisam estar na igreja, vocês precisam congregar, vocês precisam ficar ali, naquele lugar. Não saiam sem que antes vocês recebam essa capacitação que vem do Espírito de Deus. Não saiam sem que antes sejais capacitados para fazer esta obra. Glória ao nome de Jesus. Perceba que ele diz: ficai em Jerusalém. Você não vai sair. E quando Jesus, no capítulo 1 e o verso 8 de Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, só depois da capacitação é que ele estava dizendo: vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o poder do Espírito, a capacitação vai vir sobre vocês, serão capacitados, serão prontos para executarem esta obra, essa tarefa, e depois vocês vão sair para pregar o meu nome. Depois vocês vão sair para anunciar o meu evangelho. Depois vocês vão sair para dizer ao povo que eu morri, mas ressuscitei e venho buscá-los para o céu. Há ainda salvação. A porta da salvação, a porta da graça está aberta. Então, meus queridos, o poder que Jesus estava falando: derramarei sobre vós, virá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Ele estava dizendo: esta obra você não pode fazer sem receber antes a capacitação do Espírito Santo, que virá sobre vocês. Vocês serão treinados, capacitados. E a palavra batismo no Espírito Santo, meus amigos, o que é batismo no Espírito Santo? Isto aqui se refere a revestimento de poder. É vestir por cima, é colocar por cima, é se ultrajar, é se fortificar, é receber mais um pouco, é ter mais um pouco do que o que você tinha. Aí Jesus disse: os seus inimigos, os seus adversários, Satanás, não vai brincar. Eles vão tentar destruir vocês, eles vão tentar amordaçar vocês, eles vão tentar de maneira sorrateira envergonhar vocês, lançar o vosso nome no chão, na lama. Mas antes que isso aconteça, eu vou capacitar vocês. Era como que Jesus dissesse: vocês não têm capacidade alguma para executar essa tarefa sem o auxílio do Espírito Santo, sem essa capacitação que eu lhe dou. Olha, irmão, aí nós recebemos a capacidade, a capacitação para executar essa tarefa. Mas muitos não pensam assim. Muitos não pensam dessa forma, que receberemos a virtude, o poder do Espírito Santo para fazermos a obra. Alguns ficam competindo, alguns ficam brigando por causa de agendas, alguns ficam brigando porque querem posições, alguns querem ser vistos e fazem até o que Deus não mandou para ser visto. Mas a capacitação que foi enviada do céu até nós para fazermos a obra de Deus, para nada mais foi senão para pregar o evangelho. E nós, muitos, quantos não estão aí pregando por dinheiro? Quantos não estão vendendo a palavra? Quantos não estão negociando a palavra? Existe até alguns pregadores que, quando você liga para ele e diz: meu irmão, estamos precisando do senhor aqui, ele pergunta: é congresso? É dentro da igreja? Ou é na rua? É cruzada? É para quantas mil pessoas? Aí você vai dizer: na igreja.
Ele diz um preço. É na rua, é uma cruzada. Com quantas pessoas? Ele diz outro preço. Aí alguns ainda têm a capacidade de dizer assim: irmão, você quer que tenha salvação? É tanto. Quer que tenha batismo com o Espírito Santo? É tanto. Quer que tenha cura divina? É tanto. Se você quiser tudo isso, você vai ter que pagar um pouco mais. Meus irmãos, é uma brincadeira uma coisa dessa. Jesus disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós para ser minhas testemunhas, para pregarem o meu nome. E o mesmo Jesus disse: o que recebeste de graça dai. O que foi que recebemos de graça? A salvação. Nós não pagamos nada pela salvação, recebemos de graça, simplesmente. Jesus veio, se entregou na morte de cruz, morreu por nós. E há alguns que estão negociando a palavra, estão negociando milagres, estão já quase se intitulando deuses, e não sabem que o poder não emana, não vem do homem, vem de Deus. Se Deus fechar a porta, já era. Se Deus não te usar, já era. Se Deus não quiser usar você, meu querido, Ele não vai usar. Lembre-se que tudo isso é misericórdia de Deus. A Bíblia diz que pregar o Evangelho os anjos queriam, pediram a Deus, desejaram pregar o Evangelho. E Deus nos deu esta oportunidade. Deus colocou essa incumbência sobre as nossas mãos. Nos deu para nós esse privilégio de pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho de Cristo. Aí alguns querem competir. Quem prega mais? Quem canta mais? Quem tem mais unção quando prega? Fulano prega, mas não tem cura na pregação dele. Ele prega, mas não acontece batismo com o Espírito Santo. Ele prega, mas não acontece nada, irmão. Convide ele não, me convide. Isso é rivalidade. Isso é coisa de quem não deixou Jesus entrar ainda no coração. São pessoas que estão negociando o que não pertence a si mesmo. O poder de Deus não é derramado sobre a minha nem sobre a tua vida para competirmos. Quem faz mais, quem prega mais, quem ganha mais almas, quem faz isso mais ou aquilo. Não. A capacitação que veio sobre mim, sobre você, é para pregarmos o Evangelho, para arrebatarmos almas que estão caminhando para o inferno, para a eternidade sem Deus. E você e eu é quem tem esta unção, esta graça, essa autoridade, este poder, esta graça que Deus nos derramou para podermos arrebatar, arrancar essas pessoas da perdição. Lembre-se, poder de Deus não é para competir. E quando deixamos essas coisas entrar no nosso coração, vivemos de competição. A pregação boa só é a minha. Ah, quem prega mais sou eu, quem ora mais sou eu. O que mais conhece sou eu. O que mais faz sou eu. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é competição. É união. É trabalho em equipe. Cada um faz a sua parte. Cada um faz aquilo que Deus delegou. O apóstolo Paulo disse: cada um fique na vocação que foi chamado. Já pensou que todos fossem pregador? Já pensou se todos fossem cantores? Já pensou se todos pregassem e orassem pelos enfermos e os enfermos ficassem curados? Já pensou? Deus entregou a cada um uma porção. Uma porção para fazer a obra de Deus. E por que foi que ele entregou essa porção a cada um? A uns mais, outros menos. Mas se olharmos com o olhar espiritual, não tem nem mais e nem menos. Todos recebem a mesma coisa. Por quê? Porque cada um de nós recebemos segundo a nossa capacidade. Segundo o que podemos fazer. Amados, entenda isso. Se você pode carregar 50 quilos, você carrega. E tem outros que não pode carregar 50, pode só com 25. Só pode com 25. Aparentemente alguém vai olhar e vai dizer: aquele está carregando mais. Mas não é.
A capacidade daquele de carregar 50 é 50. O irmão que está carregando 25, que tem capacidade só para carregar 25, não é mais e nem é menos do que ele. É igual, porque é segundo a capacidade. Será cobrado, meus amados, aquilo que Deus nos deu. Então, cada um de nós. Alguns que são pastores de igreja e não são pregadores, ficam na igreja, não recebem convite para pregar fora, e quando recebe fica em apuros, porque ele sabe que a capacidade dele não é para aquilo. Mas para pastorear não tem igual. Já existem outros que são grandes pregadores, e para pastorear é uma negação. Se botar ele para pastorear, ele não vai conseguir pastorear as ovelhas. Porque o negócio dele é somente pregação. Ele foi chamado para ser itinerante, para ser um pregador de multidões. Segundo cada um recebeu pela capacidade que você tem. Queridos, eu termino esse vídeo dizendo para vocês: acabe, se na tua mente tem alguma coisa sobre competição acerca da obra de Deus, pare agora. Porque o poder de Deus foi derramado sobre nós para sermos capacitados a fazer a obra de Deus e não competirmos para quem sabe mais, faz mais e tem mais poder e mais autoridade. Amém? Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Pregue, anuncie a palavra, anuncie o evangelho. É assim mesmo, irmão. É dessa maneira. Competição, jamais. Quando há competição, Deus não está presente. Deus não está ali. Deus não está ali. Eu tenho que considerar. O apóstolo Paulo diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando você age dessa maneira, não tem partidarismo. Não tem exaltação de si próprio. A autossuficiência vai embora. Quando você considera o outro superior a você. Deixo aqui esse alerta para você, para mim, para todos nós. O poder de Deus não é para servir de competição e nem de exaltação humana. O poder de Deus é uma capacitação dada por Ele a nós para executarmos a tarefa que Ele pôs em nossas mãos. E lembre-se, Ele vai cobrar o que Ele nos deu. Portanto, cuide daquilo que você recebeu e faça, seja uma testemunha de Cristo, do Evangelho, anuncie, fale do amor de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Vamos acabar com o partidarismo, todos pregando a palavra em um só pensamento, ganha almas para o reino de Deus, ganha alma para a glória de Deus, ganha alma, que é isso que Deus quer, que Jesus quer. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para libertar multidões que estavam caminhando para a eternidade sem Deus. Seja um instrumento de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, para a glória de Deus. Paz do Senhor e até a próxima. Tchau.